Então o tema é tal pai, tal filhos. Nós aprendemos até aqui que Jesus ele veio nos apresentar um aspecto de Deus que o povo, desde a queda do homem, perdeu. E durante muito tempo o povo começou a se afastar do Senhor e da perspectiva de intimidade a qual Deus havia projetado e estava no coração de Deus que o homem tivesse no nível de intimidade sem restrição. Então, quando houve a queda, quando houve ali o pecado no Éden, o que aconteceu foi que não só o homem foi tirado do lugar de intimidade, quando esse nível de relacionamento foi se tornando cada vez mais distante, até o ponto que a gente vê o povo lá no deserto, diante de um convite do Senhor para estar com eles, o povo ainda assim resistente, de uma forma muito, mesmo depois de ter visto tantas maravilhas, o agir de Deus ali naquele lugar, eles ainda assim decidiram não se aproximar de Deus. Quando o Senhor fala a Moisés, diga ao povo que se prepare, porque eu vou descer em 3 dias e vou me revelar ao povo. E o povo, a decisão do povo foi, não, vai tu, Moisés, ouve lá e passa para a gente. Então o que a gente percebe é que desde o Éden até Jesus, o que aconteceu foi um distanciamento. Cada vez mais o abismo aumentava. Cada vez mais o abismo que separava o homem de Deus se tornava maior. Não porque Deus assim permitia, mas porque o homem se tornava cada vez mais resistente à ação e à obra de Deus. Por quê? Porque o homem começou a perder a visão de Deus como pai e começou a estabelecer uma visão de Deus como Senhor apenas, no sentido de que tudo quanto o homem fizesse, principalmente depois da lei, que veio revelar o peso e a força do pecado na vida do homem, esse homem se tornou ainda cada vez mais distante de Deus. Então, nós aprendemos aqui desde a primeira parte que Jesus veio nos apresentar um aspecto do Deus que é pai, de um Deus que nos criou para o relacionamento, um Deus que é relacional, um Deus que não apenas nos criou para assistir de longe, mas um Deus que nos criou para participar de perto. E então, dentro dessa perspectiva, nós aprendemos aqui nesses dias que há um aspecto que nós como igreja precisamos viver em Deus, desenvolver em Deus, sabe, irmãos, desfrutar em Deus, que é o aspecto de Deus na nossa vida como um pai. Amém? E dentro dessa perspectiva, dentro dessa visão, nós precisamos entender que desde a criação foi sempre a intenção de Deus se revelar como um pai. E a gente vai ver os traços da paternidade de Deus desde o dia que Deus falou lá: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Desde o dia em que Deus ele estabeleceu no seu coração o desejo de criar o homem, já havia ali, irmãos, a revelação dos traços de paternidade que Deus queria manifestar no seu relacionamento com o homem. Porque de tudo quando Deus tinha feito ao homem, foi que Deus imprimiu no homem a sua imagem. Deus colocou no homem a sua essência. De toda a criação, o homem foi alvo de de um extravagante amor, de uma revelação de extravagante amor, com um desejo de não nos criar, de não sermos um ser que não se relaciona, mas um ser relacional, um ser ao qual ele ia ter intimidade, relacionamento, comunhão. E a gente vê isso lá no Éden, quando a Bíblia diz que no fim da tarde ali, Adão, ele encontrava com o Senhor no jardim. E então ali havia um bate-papo, havia ali instrução, havia ali, sabe, queridos, de repente Adão contando coisas do dia. Eu imagino de fato como um relacionamento de um pai. Quando eu vou às 5 da tarde buscar minha filha na escola, e eu chego, quando eu pego ela ali no carro, falo assim: e aí filha, como foi o dia? Como foi a aula? E aí, fez o quê? Comeu? Sim, e aí, você acertou a prova? Foi bem na prova? E aí a gente pega um relatório, de todo aquele momento ali que ela estava sem a minha presença. E quando Deus ia encontrar Adão lá no Éden, eu imagino esse nível de relacionamento. Até porque, querido, Adão, ele não nasceu perfeito no sentido de conhecer tudo. Deus deu a Adão a habilidade de governar as coisas, de dar nome às coisas, mas ali era um processo que o homem passaria a ter de crescimento em Deus, de conhecimento e de poder ter uma reciprocidade no sentido de relacionamento com Deus. Então, a cada dia, eu entendo que Adão, ele aprendia algo novo. Eu acredito que a cada dia, nesse encontro, Deus pergunta: e aí, como foi o seu dia? E aí, deu nome aos animais? Dei. Olha, aquele ali eu chamei de girafa.
Olha, aquele eu chamei de hipopótamo. Olha, aquele ali eu chamei, eu estou usando os nomes, né, atuais, digamos assim. Mas ele falou assim, tipo assim, o nome que ele usou para aquilo. Digamos assim, vamos aqui viajar, amém, irmão? Isso aqui não é heresia não, amém? Podemos fluir nesse sentido. E então ali Deus repetiu, agora eu quero que você faça tal coisa. Olha, aquilo ali é para isso. Dentre muitas instruções, Deus deu uma bem clara. Olha, não coma da árvore da vida e da morte. Não coma dessa árvore, porque certamente no dia que comer, você vai morrer. Bem, mas eu não quero falar sobre o fato de ter comido da árvore, mas sim de que havia um relacionamento de um pai que revela a sua paternidade. Por isso ele diz lá em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso fala, irmãos, da disponibilidade de Deus, de compartilhar com o homem atributos comunicáveis da sua pessoa. A gente aprende que existem os atributos incomunicáveis de Deus, que são aqueles atributos que só são direcionados à pessoa de Deus, como onipotência, onisciência. Mas Deus transferiu ao homem, compartilhou com o homem alguns atributos de como ele é, de uma pessoa: bondade, amor, fidelidade, relacionamento, enfim, atributos que capacitavam o homem a não ser como um animal qualquer que andava e que hoje ainda nós vemos, mas um ser racional que tinha a capacidade de se relacionar com Deus. Porque de tudo que Deus criou, Deus deu ao homem a habilidade de se relacionar com Ele. Deus deu ao homem, a você, a capacidade de se relacionar com Ele. Amém? Então Deus, Ele compartilha conosco. E além disso, Deus dá ao homem a essência que daria a ele a capacidade de viver, quando ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Então aquele boneco foi formado do pó da terra, passa a ser alma vivente. Então Deus, ele compartilhou conosco. Então já estou vendo aqui traços da paternidade. Por quê? Porque Deus, ele imprimiu a sua imagem na minha vida. Deus, ele compartilhou a sua semelhança a mim. Portanto, quando Adão andava no jardim, Adão representava alguém. Adão andava associado à imagem de alguém. Quando a criação olhava para aquele que foi criado por último, mas que por causa dele tudo que foi criado primeiro foi criado, e então a criação via aquele que andava à imagem daquele que tudo havia criado. Adão e eu e você carregamos, estamos associados à imagem de Deus. Amém? É como uma criança que nasce e ela nasce com os traços dos pais. A criança, quando nasce, ela nasce, né, e a gente ouve aquela cagada cuspido, né? Olha, a cara do pai, a cara da mãe, a gente vê esses termos. Por isso que hoje o nosso tema hoje é tal pai, tal filho. Por quê? Porque nós carregamos traços daquele que nos criou. Mas com o pecado, o homem meio que desfigurou-se. Os traços que traziam a semelhança do pai foi se perdendo. Porque quando nós vemos ao longo da história, depois do pecado, que a gente vê é um homem totalmente destoante à imagem que ele havia sido criado. Um homem perverso, um homem cada vez mais dado às coisas, às vontades da carne, um homem cada vez mais distante de Deus, um homem cada vez mais tendencioso a buscar suas próprias vontades do que a vontade do Pai. Então a gente vê que aquela imagem, aquela semelhança que o homem tinha havia se desfigurado por conta do pecado. Mas aí Deus, ele estabelece um plano de salvação, e a Bíblia diz lá desde Gênesis, sabe, a revelação da paternidade de Deus, lá desde Gênesis, Deus criou, o homem pecou, mas mesmo lá Deus liberou uma palavra, disse assim: eu não vou desistir dele, porque eu vou levantar, vai vir uma semente da mulher, a qual vai esmagar a cabeça da serpente, e ela vai lhe ferir apenas o calcanhar. E a Bíblia diz que lá em João capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz que todos quanto receberam Deus, deu-lhes o poder de serem feitos. Olha só, irmãos, Gênesis 1:26, o Senhor diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem caiu, a sua imagem, a sua semelhança se desfigurou daquele que havia criado. Então o homem entra num processo de separação. Aí Deus envia Jesus e dá por meio de Jesus a mesma palavra: façamos o homem. Por quê? Porque todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem, façamos.
serem feitos filhos de Deus. Porque, olha só, irmãos, os traços de um pai, que embora o homem havia recebido uma bênção, a imagem e semelhança do pai, diferente de todas as demais criações, esse homem falhou com isso, negligenciou essa bênção, abriu mão disso por causa do pecado, então ele se desfigurou, e ainda assim Deus, não vou deixar ele, parecer com outras coisas, parecer com o mundo, com o pecado, eu vou resgatar a minha imagem dele. Por isso ele enviou seu filho, e ele diz que todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos. Irmãos, ali poderia caber a palavra, todos seriam refeitos. Estão entendendo? Assim como no jardim façamos, Jesus veio como o façamos de Deus de novo, restaurando o que? Os traços que havíamos perdido. Então a gente aprende aqui que a paternidade de Deus, ela já havia sido revelada por Ele desde o início de tudo. Desde a criação a gente vê um Deus que decidiu, irmãos, compartilhar os atributos da sua pessoa conosco. Isso é tremendo. E aí o homem falha, se afasta, o homem peca, aí ele vem e refaz. Sabe aquela música que a gente canta, né? Quebra o vaso e faz de novo. É como um vaso nas mãos do oleiro, que ele quebra e que ele refaz, e que ele coloca do jeito que era antes. Só Ele tem esse poder, só Deus tem essa capacidade. E esse façamos dele, por que Deus nos refez? Para que o Pai te refez? Com que propósito Deus te refez? Para você ser o quê? A Bíblia nos dá essa resposta, Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme, olha o que o texto fala, conforme a imagem de seu Filho. Estão entendendo? Alguém que já entendeu a mensagem da noite? Ele te refez para que você recuperasse, para que recuperasse em você uma imagem que havia sido perdida, uma imagem que havia sido desassociada de você. Porque quando a gente olha para um homem pecador, a gente não vê Deus nele, mas quando a gente vê um homem, uma mulher que manifesta amor, nós vemos Deus nele, Deus nela. Quando nós vemos um homem ou uma mulher manifestar os traços daquele que o criou, nós podemos ver de onde ele veio, a gente consegue ver a origem dele. Por isso, às vezes a gente chega em algum lugar, num departamento, talvez hoje não tanto, mas antigamente você chegava no lugar, as pessoas falavam assim: você é filho de quem? Porque não pedia identidade, não pedia RG, CPF, assim, você é filho de quem? Era suficiente. É filho de seu fulano, pode liberar, porque a imagem estava associada ao filho. Então, ou seja, tem livre acesso, pode ir. Estão entendendo? Deus colocou a imagem dele, associou a imagem dele em nós. E por meio de Jesus, a Bíblia está dizendo que ele nos refez para que nós tivéssemos a imagem do Filho, para que pudéssemos ser conforme a imagem do seu Filho. Aleluia! Então o que eu vejo com isso é que mesmo depois do homem ter negligenciado essa capacidade de exercer a semelhança de Deus, ainda assim o Pai mantém seu interesse em dar a este homem a mesma capacidade, ou seja, associar a sua imagem, a imagem de Deus, de volta no homem. Só que aí, pensando sobre isso, me veio uma pergunta: por que Deus associou a sua imagem a mim? Quantos querem saber essa resposta? Veio essa pergunta. Cara, Deus poderia me fazer assim como Ele fez um gato, um cachorro. E Deus fez os animais. Deus não atribuiu a sua imagem de animal, mas quando Deus me fez, Ele falou assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por quê?
Deus associou a sua imagem a mim? Essa pergunta me veio. Mas aí, ao mesmo tempo que essa pergunta me veio a resposta. E aí eu quero usar um texto aqui, onde a gente hoje vai trabalhar 3 pontos. Abra aí comigo Mateus 22. Aleluia. O Pai está aqui, amém? Te amamos, Pai. Abriram? Deixa abertinho aí. Mateus 22, verso 19 e 22. Só deixa aí aberto. Quando a gente vê, por exemplo, determinada marca de algum objeto, roupa, sei lá, normalmente a gente lembra de alguém, né? Aí algumas marcas, elas convidam, né, atores, celebridades, para ir lá lançar. E aí quando a gente vê lá na TV, né, por exemplo, o Neymar usando tal sandália, ele está associando a imagem dele àquele objeto. Então aquilo dá uma certa, né, aos olhos naturais, uma credibilidade, né? As pessoas, não, eu tenho que comprar aquela sandália. Quando eu comecei a pensar sobre isso, por que Deus associou a sua imagem a mim? Eu lembrei desse texto aqui, de Mateus 22, verso 19 e 22, que fala o seguinte: mostre-me uma moeda, diz o Senhor, uma moeda de tributo. Então lhe trouxeram um denário. Ele perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? E lhe responderam: de César. Então lhes disse Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que eu aprendo aqui, irmãos, é que só associamos a nossa imagem àquilo que é importante para nós. A gente só associa a nossa imagem àquilo que para a gente tem valor. O que tinha lá na moeda? A imagem de quem? De César. Então Jesus, usando ali aquela estratégia ali de ensino, ele falou assim: olha, está vendo essa moeda? A imagem que você vê aí é de quem? É de César. Então, dá a César o que é de César. Porque nós só colocamos a nossa imagem naquilo que é importante para a gente. O que eu quero dizer com isso? É que Deus, revelando os traços de um pai, Ele desde o início está revelando: olha, você é importante para mim, por isso você vai carregar a minha imagem. Aonde você for, você vai ser visto. Vão me ver em você. Você não precisa de RG, CPF, só chega lá que a criação obedece. Por quê? Porque na medida que Ele colocou essa, sabe, você vai ler Gênesis 1:26. Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, e após ter criado o homem à imagem e semelhança dele, Deus falou assim: e governará, e tomará posse, e Ele vai governar sobre tudo que eu criei. Por quê? Porque quando você governa, não é a sua autoridade, é a imagem que você carrega que abre as portas. Por isso Jesus falou assim: quem me vê, vê o Pai. Então onde eu vou, as portas do inferno não prevalecerão contra mim. Nós precisamos carregar a imagem. Sabe, irmãos, vivemos num tempo onde a imagem ela é tão valorizada, onde as coisas visuais são tão hoje projetadas, tão bem projetadas, arquitetadas, planejadas. Sabe, às vezes a gente é influenciado por algo que a gente vê. Então nós precisamos começar a trazer de volta, irmãos, sermos transformados pela imagem daquele que nos criou. Para quê? Para que possamos, por meio desta imagem que é pura, santa, verdadeira, influenciar uma geração. Porque Ele disse: olha, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Porque Deus, Ele planejou, Ele projetou a imagem dEle em nós, revelando primeiro que nós somos muito importantes para Ele. Talvez entrou aqui hoje assim meio que cabisbaixo, borocochô, sentindo meio que o pacote mastigado, o último biscoito do pacote ainda mastigado, quebrado, seja lá como. Deixa eu te dizer algo: você carrega a imagem do Deus que é poderoso. E Ele fez isso, sabe por quê? Para te dizer: olha, você é importante para mim.
Mas a minha pergunta agora é: que imagem você tem associado à sua vida? A que imagem você tem associado à sua vida? Porque ao mesmo passo que nós temos essa ideia, essa revelação da palavra, a gente vive num contexto desafiador quanto a isso. Porque hoje tem adolescentes que o pai vai levar na escola e fala: não, pai, me deixa na esquina, não quero que ninguém me veja. Você já viu essa história? No filme, alguma coisa? Sim ou não? Ah, o seu careta. Não, na festa me deixa a 1 quilômetro de distância para ninguém ver que eu cheguei com o pai ou com a mãe. Não tem isso. As pessoas parecem ter vergonha de revelar que é um pai. As pessoas parecem que tem receio de que vejam ele com... Sabe, irmão, é umas paradas loucas assim que a gente não entende, né? E às vezes nós carregamos uma outra imagem, desassociamos a imagem do pai de nossas vidas, e às vezes a gente acaba trazendo esse comportamento para o nosso relacionamento com Deus. Olha que Deus está falando: olha, você é importante, minha filha, meu filho, você é valiosíssimo. Olha, eu tenho que te marcar. Lembra das marcas de um filho? E a última foi a marca do pai. Além daquilo que nós entendemos como temos a filiação em Deus, é que em você há os traços. Por isso, tal pai, tal filhos. Porque você está associado, a imagem dele está associada em você. Então eu preciso evidenciar isso. Sabe, irmãos, eu preciso tirar as máscaras, tirar as maquiagens Mary Kay, as coisas que às vezes atrapalham de ver, né? Os traços, e começar a revelar: pai, não estou brincando, tá? Você pode se maquiar. Mas eu estou falando no sentido espiritual da coisa, do comportamento daquele a qual nós representamos na terra. A imagem de Deus está associada a você. Ele se comprometeu, irmãos, que eu e você carregássemos a imagem dele. Sabe, às vezes alguém fala assim: Allen, olha, faz isso, ou talvez pede a você para de repente gravar algo, para representar alguma coisa. Você fala assim: não, isso é de quê? É para onde? De quem? Por quê? Não quero associar minha imagem com qualquer coisa, não, olha, é fulano, às vezes um vereador, tipo de política, vai lá, sabe, diz lá, me leva lá, isso aqui. Não vou associar minha imagem a você, não, negócio tal. E a gente, sabe, tem todo esse cuidado. E Deus está dizendo assim: olha, mesmo nós sendo a gente sendo falho, inconstante, tendenciosos ao pecado, ainda assim, Deus, o Senhor onisciente, disse: olha, ainda que eles passem por isso, ainda que eles possam, sabe, manchar, eu vou dar a minha imagem a eles, eu vou dar os meus traços a ele, eu vou associar a minha imagem a ele. Por quê? Porque Deus não estava preocupado, irmãos. Ele é Deus. Você não precisa defender Deus, Deus é Deus. Amém? Mas Ele colocou em você algo para revelar a você o quanto você é importante. E é esse aspecto que eu quero que você entenda. Porque Deus associou a sua imagem em nós, para que eu e você entendamos o nosso valor, para que você entenda o seu valor, para que você entenda a sua, sabe, irmãos, o seu valor para Ele. Vocês estão entendendo? Deixa vocês quietinhos. É porque está forte ou porque está fraco? Ele associou a sua imagem em nós. Porque você acha que Deus associou a sua imagem a você? Diga assim: porque eu sou valioso para Ele. Diga agora para o seu irmão do lado da direita assim: olha, você é especial. Amém? Amém ou não amém? A segunda coisa, por que Deus associou a sua imagem em nós? Quando Jesus falou assim: olha, dá a César o que é de César, isso significa dizer que nós sempre vamos voltar para as mãos daquele a qual a nossa imagem está associada. Você sempre vai parar nas mãos daquele que a sua imagem está associada. Então aqui surgiu outra pergunta: você tem associado a sua vida ao quê?
Porque a Bíblia diz que o pó voltará para o pó e o espírito voltará para Deus. Mas dentro do nosso contexto de vida, a qual nós vivemos ainda como representante do Senhor, a sua vida vai parar sempre na mão daquele cujo você está associado, representando. Tem muitos que estão representando dinheiro, riquezas, e eles acabam na mão da avareza, de Mamon. Tem muitos que representam, querido, sabe, a vaidade, beleza, de forma exacerbada, porque eu não sou contra, não. Eu até estimulo minha esposa, sempre está mais linda a cada dia. Oh, cuti. Ela está aqui, quem não conhece, fica de pé, amor. Fica de pé, por favor. Só aprecie com moderação. Amém? Então, assim, a vaidade, ela dosada, é saudável. Amém, mulheres? Homens também. Por isso que eu vou dar um trato no cabelo, Então você sempre vai voltar para a mão daquele que você está representando. Então ele falou assim: olha, é de César que está representando? Vai dar para ele. É a imagem de César que está aí? Esse dinheiro está representando quem é César? Dá para ele. Dá para ele o que é dele. Agora, dá para Deus o que é de Deus. Quem é de Deus aqui? Quem é de Deus aqui? Você está representando que imagem? Que imagem você está representando? A imagem que você representar é na mão dele que você vai parar. Então, irmão, se a sua vida está sendo, sabe, irmãos, representando alguma outra coisa que não seja Deus, hoje é o dia de você voltar para ele. Hoje é o dia de você devolver a sua vida nas mãos do Senhor, porque aquele que você representar é na mão dele que você vai permanecer. Amém? Ah, Arlen, eu estou aí no mundão aí. Estou aí no mundo que Deus dará, quero curtir, viver. Esses dias eu ouvi a história de um jovem que ele decidiu, deliberadamente, depois de um tempo na igreja, curtir o mundão. E ele falou assim: se eu morrer, eu vou para o inferno mesmo. Irmão, ele não sabe o que é isso. Ali é a inocência, sabe, do camarada que abre a boca para dizer isso. Ele não tem noção do que é a eternidade longe do Pai. Sabe, irmãos, quando Jesus ele foi à cruz, Jesus ele, em toda a eternidade, Jesus nunca havia ficado um segundo, um milésimo de segundo longe do Pai. E naquele dia na cruz, que ele levou os nossos pecados, ele clamou lá de cima assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Significa: Deus meu, por que me desamparaste? Pela primeira vez na eternidade, Jesus ele sente a falta do Pai. Por quê? Porque nós não fomos criados assim como Cristo. Cristo não foi criado, amém? Ele é eterno, coexistente com o Pai. Mas nós, assim como Cristo, fomos criados para permanecer em Deus. Por quê? Porque você carrega a imagem dele. E vou sempre parar nas mãos daquele que eu represento. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então, qualquer comportamento, qualquer estilo de vida longe dessa realidade, conjectura que eu estou longe de Deus. Qualquer comportamento, estilo de vida que não revele, sabe, irmãos, a nossa dedicação em representar a Deus, vai sempre revelar a quem nós servimos. Por isso nós precisamos resgatar em nós, e sempre foi o plano de Deus, que eu e você tivéssemos os traços do Pai, carregássemos os traços do Pai, os atributos comunicáveis da pessoa de Deus, porque Ele é uma pessoa, amém? Pura, santa,
Ele é perfeito, Ele é bom, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é santo. Ele está aqui nessa noite para dizer para você que você é especial, que você é valioso, que Ele quer ter você de volta nos braços dEle, porque é plano do Senhor que você não sai deste lugar. Aleluia. E por fim, porque Deus associou a sua imagem a nós, para que o mundo o conheça. Imagina que quando uma empresa ela está em expansão, o que ela faz? Ela levanta pessoas representantes para ir a vários lugares, representando uma marca e apresentando-a aonde ele precisa ir. Por exemplo, um representante de medicamento, quando sai lá um medicamento novo, a empresa o envia para apresentar aquela medicação nas clínicas, hospitais do Brasil, enfim, de onde ele puder alcançar. E quando eles chegam lá, eles vão lá representando a marca. Você já vê na farda, né? Nos traços. E lá ele torna conhecido aquilo que ninguém sabia. E Deus, Ele nos chamou não para a gente apresentar um produto, mas para que a gente revele Ele. Olha o que a Bíblia diz em 1 João 4, 12 a 17. Não precisa abrir não, só ouça. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, porque Deus é amor. E todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Olha só, porque assim como Ele é, somos nós aqui neste mundo. Uau, isso aqui é forte. Olha que Deus, Ele nos deu, irmãos, a oportunidade, porque Ele é Deus, Ele poderia fazer isso. Ele faz, mas Ele deu à igreja, deu aos filhos a oportunidade, diga oportunidade. Ele nos deu, irmãos, a oportunidade de revelar o seu caráter através das nossas vidas, porque Ele compartilhou tanto da sua essência quanto da sua natureza. A Bíblia diz em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso fala, irmãos, de algo tanto externo quanto interno, porque Ele fez o homem, Ele construiu o boneco e Ele colocou dentro do boneco a mesma essência que a dele. Amém? Então nós carregamos a natureza de nossa vida, mas ao mesmo passo que o pecado levantou no homem a natureza pecaminosa, que há uma luta entre carne e espírito, e então nós, como somos a imagem e semelhança de Deus, no espírito, precisamos trazer existência, irmãos, os atributos que nos colocam neste lugar, e ao mesmo passo que isso for acontecendo, Deus vai sendo revelado através da sua vida. Sabe, esses dias eu tive um irmão lá em Barreiras, ele foi falar comigo, eu fiquei bem constrangido, mas ao mesmo passo feliz e transferindo para Deus toda a glória. E ele falou assim comigo no dia seguinte, eu preguei na segunda, na terça-feira, depois do culto, ele, irmão, para a glória de Deus, amém, irmão, sem vaidade, só para a gente, um exemplo de testemunho. Ele falou assim, cara, há muito tempo eu não ouço alguém pregar assim, com tanta graça. E eu estava vendo Jesus. Na hora, a gente fica meio assim, cara, calma, não é tanto assim não, meu Deus. A gente fica com medo, tipo assim, de estar sendo vaidoso com aquela.
Aí, na mesma hora, eu lembrei do que João Batista falou. Quando os discípulos foram lá encontrar ele lá na prisão lá: mestre, sabe aquele que o Senhor batizou nas águas? Ele está lá pregando, sinais acontecendo, e uma multidão está cercando ele. Mas não era tu para estar lá? Aí João: meus queridos, meus queridos é da minha parte. O noivo é que tem a noiva, e o amigo do noivo muito se alegra em apenas ouvir a voz do noivo. E este gozo já me foi completo. Por quê? Porque é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então naquela hora eu falei assim: é isso, eles precisam ver Jesus e não Arlen, porque não se trata de mim, se trata dele. Então meu compromisso, irmãos, é com a imagem que ele associou em mim, que eu me esconda na fenda da rocha e só vejam rocha ao redor. Quem é a rocha? Quem é a rocha? Ele é a rocha. Então quando olharem, vão achar quem? Por quê? Porque eu represento alguém, e é a imagem dele que precisa ser vista, não a minha. Sabe, irmãos, tem uma galera aí, é legal o Instagram, a gente posta lá, tudo bonitinho, né, tá? Vamos alcançar pessoas, está alcançando pessoas com isso. Mas toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda atribuição de honra e glória é só dele, para ele, por ele, são todas as coisas, amém? Então a minha alegria é essa, que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, estou fazendo o que eu tenho que fazer, representar uma imagem, não a minha, mas a imagem daquele que me criou, daquele que disse: você é precioso, você é importante para mim, eu vou compartilhar minha imagem com você. Quando você andar, não vai ser você que vão ver a mim. Quando você falar, não vai ser você que vai escutar, você a mim. Quando você ouvir, não vai ser você que vai ouvir, mas sou eu. Por quê? Porque aonde você for, eu sou um com você. Aonde você for, sou eu na sua vida. O Pai, irmãos, Ele está dizendo assim: olha, eu vou estar sobre você, e quem vê você, vê a mim. Então tudo caiu, a ficha caiu. Primeira parte da série Aba: quem me vê a mim, vê o Pai, Felipe. Amém? Quem vê a mim, Felipe, vê o Pai. Então Deus associou a sua imagem comigo e com você. Primeiro, porque Ele coloca a sua imagem em tudo que nós só colocamos a nossa imagem, aquilo que é valioso para a gente. Segundo, porque a tudo que você representa, você vai voltar para a mão. E terceiro, para que você seja alguém que o represente, para que você possa revelar o Pai. Sabe, irmãos, nas ruas, nas escolas, nos becos, nas vielas, nas faculdades, nas repartições públicas ou particulares, quando olharem para você, vai dizer: tal pai, tal filho. Tal pai, tal filhos. Por quê? Porque não se trata de nós. Nunca foi sobre nós, mas sobre Ele. Aleluia. Sobre Ele. Você carrega uma imagem. Quando você olhar no espelho, você vai ver por fora uma barro. Mas aí você não precisa de um espelho para ver o que está dentro de você. Só precisa crer no que a Bíblia diz. E então nós vamos poder ter a mesma experiência que Jesus. Talvez você não vai ouvir com a voz audível, mas tenha certeza, Ele vai dizer: este é o meu filho, é minha filha, em quem eu tenho prazer. Aleluia. Você precisa, irmãos, representar a imagem de Deus na terra. O mundo não conhece. O mundo não o conhece. Mas a nós Deus deu a oportunidade de apresentar. Porque todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O amor é o vínculo da perfeição. O amor é a essência de Deus. Porque a Bíblia diz aqui: porque Deus é amor. É a essência dele. Então para eu representar e manifestar a essência de Deus, eu preciso revelar, irmãos, essa maior das características: o amor. Porque ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, de nada serei.
Ainda que eu pegue todos os meus bens, reparta e dê aos pobres, se não tiver amor. O amor é paciente, é longânimo, perdoador. O amor não se arde em ciúmes, em ira. Mas havendo profecia cessarão, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento cessará. Porque em parte profetizamos e em parte conhecemos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Ainda é apenas uma fagulha do que vai ser revelado. Mas ainda assim, tal qual Ele é, somos nós neste mundo. Assim como Ele é, somos nós nesse mundo. Se eu te falar, você é cheio do amor de Deus. Você carrega o amor de Deus dentro de você. Você tem noção que é isso? Não é o amor hollywoodiano, não. É o próprio Deus, porque Ele é amor. Então, quando o seu comportamento, quando é que nós representamos, quando é que nós o apresentamos? É quando a essência desse amor de fato é revelada. Não um amor manifestado por uma necessidade, não um amor, sabe, irmãos, manifestado por algo que venha a ser retribuído, não, mas é um amor que vai quebrar, irmãos, os protocolos dessa geração. Um amor, irmãos, que vai, sabe, irmãos, colocar pessoas para chorar diante de repente de um comportamento seu que talvez ela nunca esperava. Um amor que vai resgatar, sabe, irmãos, a esperança de muitos que estão lá hoje, talvez pensando em se suicidar, pensando em tirar sua própria vida e se retaliar. Um amor que o mundo está carente, mas que nós estamos abastecidos e que precisamos, a partir dessa palavra, começar a manifestar esse amor. Para quê? Para que o mundo conheça aquele que nos amou primeiro, aquele que deu sua vida por nós, aquele que nos transformou em filhos. É tempo de olhar para lá, para fora. É tempo de deixar de ser eternos alvos e passarmos a ser flechas na mão do Senhor. Porque até um dia da sua vida, querido, você foi alvo, e esse alvo foi atingido por o amor de Deus. Mas naquele dia que você foi atingido, dizendo: Senhor, recebe-me como teu filho, eu te recebo como Senhor da minha vida, muda a minha vida, perdoa os meus pecados. Você naquele dia, irmãos, foi convertido de alvo para flecha. Há muitos alvos aí precisando que você atinja eles. Amém? Porque você é filho, você representa alguém. Há uma imagem em você. Estou olhando aqui, olha. Tá o pai, tá a filha. A cara do pai. Olha aquele ali. Meu Deus. E o mundo precisa disso. Amém? Deus associou a imagem dele a você. E isso, irmãos, é o nosso maior prêmio da vida.